Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Dive, o 34º jornal diretamente de Trollpolis, onde cada semana traz novas histórias, surpresas e, claro, um pouco de confusão pelo meio. Nesta edição, vamos mergulhar em temas que estão a agitar o servidor, desaparecimentos misteriosos de jogadores, homenagens que emocionaram a comunidade e novidades importantes sobre o jogador do mês, e até um bloco de terra no Ende que está a gerar discussão entre os habitantes. Mas não é tudo, também temos um protesto inesperado contra a venda de certos itens, e várias atualizações que prometem mudar o rumo da cidade. E como não podia faltar, vamos encerrar com o nosso momento mais aguardado, o exclusivo Cidadão da Semana, uma tradição que só o JDD consegue manter viva e imparável. Fiquem por aí, preparem as pipocas e vamos dar início a mais uma grande edição do Jornal do Dive, porque em Trollpolis, a notícia nunca dorme. Mais uma grande mudança na estrutura de Trollpolis. O jogador Johnny foi oficialmente promovido a assistente do caeiro, ficando responsável por auxiliar na gestão dos materiais da cidade, uma das funções mais importantes para o bom andamento dos projetos urbanos. Com esta nova posição, Johnny passa a estar diretamente envolvido na organização e controle dos recursos utilizados em todas as construções públicas. O seu trabalho será garantir que os materiais cheguem a tempo e na quantidade necessária para que os projetos continuem a avançar sem atrasos. E não fica por aqui. Segundo o próprio caeiro, Johnny será, no futuro, o grande responsável por fornecer os materiais principais usados nos projetos da cidade, tornando-se assim um dos pilares logísticos de Trollpolis. Uma promoção merecida para um jogador conhecido pela sua dedicação e pelo compromisso com o desenvolvimento da cidade. O cidadão Pantufa está a consolidar-se como uma das figuras mais influentes do mercado de Trollpolis. Com o seu negócio de areias e encomendas especiais, o mesmo tem vindo a ganhar destaque entre os comerciantes locais, e agora, oficialmente está na tabela do top 30 do servidor. As suas transações têm crescido a um ritmo impressionante, e fontes próximas ao governo confirmam que as encomendas personalizadas de Pantufa são cada vez mais requisitadas, desde areia normal até variantes mais raras usadas em decorações e projetos públicos. Alguns cidadãos afirmam que o Império da Areia de Pantufa começa a ameaçar outros ramos do comércio, tornando um dos maiores fornecedores de materiais leves e decorativos de toda Trollpolis e até mesmo de Trollandia. Será que Pantufa vai continuar esta escalada e alcançar o top 10 por causa destas areias? Tudo indica que sim, afinal, o jogador já mostrou que quando o assunto é negócio, ele sabe bem onde cavar. Um achado curioso chamou a atenção da comunidade esta semana. 3 blocos de terra com relva foram encontrados no End, um local onde esse tipo de bloco não deveria sequer existir naturalmente. Os jogadores ficaram em choque ao ver a cena, e rapidamente começaram as teorias. Alguns acreditam que foi resultado de um bug do servidor, outros pensam que alguém transportou manualmente os blocos com toque suave, e há até quem diga que a natureza está a tentar renascer no End. O governo ainda não se pronunciou oficialmente sobre o acontecimento, mas o caso já virou atração turística. Vários jogadores deslocaram-se ao local apenas para ver o improvável trio de blocos verdes. No dia 20 de setembro de 2025, Trollpolis viveu momentos de pura adrenalina com um evento de Battle Royale PvE, onde os jogadores tiveram de sobreviver a hordas de mobs sem qualquer armadura, armas ou alimentos, um verdadeiro teste de habilidade e estratégia. Os grandes vencedores do desafio foram: ZE, conquistou o primeiro lugar com 300T, um mês de plus e um título especial. Darkstorm ficou em segundo lugar com 150T, e Jauke garantiu o terceiro lugar com 75T. O evento contou ainda com Dive a atuar como VAR, garantindo que todas as regras fossem cumpridas e que nenhum detalhe passasse despercebido. Esta edição mostrou o potencial competitivo dos jogadores de Trollpolis, evidenciando que sobreviver em ambientes hostis exige tanto planeamento estratégico quanto reflexos rápidos. Será que nos próximos eventos algum outro jogador conseguirá superar os feitos de ZE, Darkstorm e Jau? A comunidade aguarda ansiosa pelos próximos desafios. No dia 4 de outubro de 2025, Trollpolis voltou a vibrar com mais um grande evento, o Survival de Rondas, uma competição onde o objetivo era sobreviver ao máximo número de rondas possíveis, derrotando todos os mobs que iam surgindo. A cada nova ronda, a dificuldade dobrava, transformando o campo de batalha num verdadeiro caos de ação e adrenalina. O evento foi intenso do início ao fim, com cada participante a lutar pela sobrevivência até ao último coração. No entanto, a vitória ficou nas mãos de Dive, que provou ser o jogador mais resistente e estratégico da noite. Dive, o grande vencedor, ganhou 210T, um plus e o título do ex-campeão ZE.
Zé quase ganhou, mas ficou em segundo lugar e ganhou um 05T. Além do Zé, Darstorm ficou em terceiro lugar e ganhou 53T. Além dos prémios principais, todos os jogadores que participaram do início ao fim receberam 15T de participação, reconhecendo o esforço e a dedicação a enfrentar as hordas intermináveis de mobs. Curiosidade: este foi o segundo título de Dive, que volta a conquistar a glória exatamente um ano depois do seu triunfo no evento de Labirinto, 2024. Com esta vitória, Dive reafirma-se como um dos grandes nomes dos eventos de Trollopolis, e mostra que, mesmo depois de um ano, a chama do campeão continua acesa. Chegou o momento mais aguardado de todos os meses. Depois de várias semanas de atividade intensa, contribuições marcantes e muita dedicação, o jogador do mês de setembro de 2025 foi finalmente revelado, e a disputa foi feroz até ao último dia. Durante este mês, Trollopolis viveu um ritmo acelerado de progresso, eventos, construções e muita participação da comunidade. Contudo, 3 jogadores destacaram-se acima de todos, mostrando empenho, trabalho em equipa e uma presença constante no servidor. Em primeiro lugar e vencedor do mês de setembro, Tommy. Tommy foi um verdadeiro exemplo de dedicação e empenho. Sempre presente, colaborativo e com um espírito de liderança que inspira toda a comunidade. Tommy mostra mais uma vez porque é considerado um dos pilares de Trollopolis. Em segundo lugar ficou Noza. Noza foi incansável e eficiente. Noza destacou-se pelos seus projetos e ajuda constante à cidade. O seu trabalho continua a moldar várias áreas de Trollopolis, e o seu nome já é sinónimo de esforço e consistência. E em terceiro lugar, Ferras. Ferras foi criativo e participativo, marcou presença nos eventos e contribuiu com ideias e energia positiva em vários momentos. Mostrou que a perseverança e o bom humor também contam no caminho para o sucesso. O jogador do mês de setembro mostra bem o espírito que move o servidor, união, diversão e trabalho conjunto. Que venha outubro com novos desafios e, quem sabe, novos nomes no topo do ranking. Mas pensam que o jogador do mês é o único a ser destacado pelo seu desempenho? Nada disso. Em Trollopolis, o reconhecimento vai para todos os tipos de jogadores, inclusive aqueles que, mesmo com poucos recursos, se destacam pela persistência, criatividade e forma única de jogar. Vamos falar agora sobre o Mendigo do Mês. O Mendigo do Mês foi para Roderick 11, conquistou este título com mérito. Sempre presente, mesmo nas dificuldades, demonstrou um verdadeiro espírito de sobrevivente. Entre trocas, improvisos e muita garra, ele mostrou que não é preciso ser rico em Trollopolis para deixar a sua marca. Com uma atitude descontraída e um estilo inconfundível, Roderick tornou-se uma figura icónica durante o mês, arrancando gargalhadas e respeito de todos à sua volta. Para quem gosta de relembrar a história de Trollopolis, aqui vai um verdadeiro registro de glória. Estes foram os jogadores que marcaram os 2 primeiros grandes anos do servidor, nomes que deixaram pegadas, rivalidades e muitas histórias para contar. Ano de 2023. Um ano marcado por mudanças, crescimento e ascensão dos primeiros grandes nomes de Trollopolis. Janeiro, Alfima 69. Fevereiro, Chip. Março, Paulinho. Abril, Reizob. Maio, Chip. Junho, Vigo Masters. Julho, Vigo Masters. Agosto, Fechagas 97. Setembro, Chip. Outubro, Chip. Novembro, Tsuki. Dezembro, Alfima 69. 2023 foi o ano dos fundadores, da base de tudo, uma era dominada por nomes lendários como Chip e Vigo Masters, e com Alfima 69 a brilhar no início e no fim do ciclo. Esta semana, o governo de Trollopolis apresentou uma retrospectiva especial. Relembrando todos os jogadores do mês de 2023 e 2024. Este prémio celebra quem mais contribui para o crescimento da cidade. Quem ajuda, constrói e faz Trollopolis evoluir mês após mês. Durante a semana, o governo, juntamente com os cidadãos, conversou sobre as vitórias e o impacto que cada um desses jogadores teve. E há novas ideias no ar. Está a ser discutida a criação de um título especial. Para quem mais vezes conquistou o título de jogador do mês. Um novo patamar acima até do jogador do ano. No topo dessa lista está ele. Tommy, com impressionantes 6 vitórias no total. Sendo também o mais recente jogador do mês.
Uma marca difícil de alcançar. Mas em Trulhopolis, todos os cidadãos têm a oportunidade de brilhar. O Parlamento volta a ser palco de grandes decisões e o destaque vai para o Jardim do Parlamento. Uma nova proposta de renovação foi rejeitada, mas logo de seguida surgiu uma nova versão e por muito pouco, ela acabou por ser aprovada. O projeto causou divisões de opinião, com debates sobre o estilo e o gosto da obra, mas graças às dicas e ajustes dos próprios membros do Parlamento, a proposta conseguiu atingir a maioria dos votos. Sobretudo após mudanças nas bandeiras. Ainda não há data definida para o início das obras. Temos mudança estratégica no mapa de Trolhopolis. O jogador Nelson, conhecido como a promessa do norte-direita, surpreendeu toda a comunidade ao mudar-se para o sul-direita. Segundo fontes próximas, o motivo é simples. Mais espaço para expandir, nada melhor para isso do que a favela do sul-direita. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos jogadores da região, que veem em Nelson uma força extra para ajudar na missão de derrubar o norte-direita na classificação geral. Uma jogada ousada, com cheiro a rivalidade e muita estratégia. Depois de meses de pressão dos seus vizinhos, o Only finalmente decidiu agir. O jogador, que há muito tempo vinha a adiar as suas mudanças, anunciou que vai contratar ajuda para tratar de tudo por ele. Segundo o próprio, e cito, pago o que for preciso, desde que isto fique resolvido de vez. A notícia foi recebida com alívio por toda a vizinhança, que já via o caso como uma novela interminável. Nos últimos tempos, Darkstorm tem sido uma das grandes surpresas de Trulhopolis. A sua atividade constante, o desenvolvimento pessoal e as contribuições diretas para a cidade têm chamado a atenção de todos, especialmente na região do norte-direita. A área, que atravessava um período de estagnação, começa agora a ver novos sinais de vida e entusiasmo. Graças ao exemplo e à dedicação de Darkstorm. Cidadãos e vizinhos da zona veem esta mudança com bons olhos, reconhecendo que o norte-direita precisa exatamente desse tipo de energia e comprometimento para recuperar o brilho que um dia teve. Pequenas ações podem acender grandes chamas, e, neste caso, parece que o norte voltou a acender a sua. Em Trulhopolis, a semana foi marcada por protestos e polêmica. O jogador Only manifestou-se publicamente contra a proibição da venda de cabeças e de tudo o que envolve Widers. Segundo o próprio, se essa regra não existisse, ele seria hoje o jogador mais rico de Trulhopolis. Num gesto simbólico, e algo inflamado, Only queimou várias cabeças em protesto, exibindo o ato como forma de mensagem direta ao governo. As reações da população foram mistas. Alguns apoiaram o protesto, dizendo que o comércio devia ser livre. Outros, porém, classificaram a atitude como apenas mais uma queixa. Iremos deixar este acontecimento agora mesmo a dar. Em Trulhopolis, há nomes que se fazem notar. Nós, o responsável pelo projeto do navio, é um deles. O jogador tem trabalhado como nunca antes visto, dedicando cada hora, cada bloco e cada ideia ao seu projeto ambicioso, com um objetivo claro em mente: conquistar o título de jogador do ano. A evolução mensal do projeto tem deixado todos de boca aberta, pela complexidade e atenção ao detalhe. Segundo o governo, o ritmo atual é impressionante, e há esperanças reais de que, mantendo esta velocidade, o projeto possa estar concluído até ao final do ano. Uma demonstração de que, com esforço e visão, o impossível em Trulhopolis pode tornar-se realidade. Depois de uma longa pausa, o lendário projeto do End volta finalmente à ação. O responsável pelo renascimento desta obra é ninguém menos que Tommy, que decidiu retomar o projeto com o objetivo de alcançar novos patamares na sociedade de Trulhopolis. E o resultado, já é impressionante. As mudanças são drásticas, o visual está renovado, e muitos dizem que nem parece o mesmo lugar. Tommy também dedicou tempo a reparar as zonas danificadas, devolvendo ao End a grandiosidade que sempre mereceu. O governo elogia o esforço, e os cidadãos concordam que este é um projeto digno de visita. Portanto, se ainda não foste ver, vai agora mesmo. O novo End é uma experiência que nenhum jogador de Trolhopolis vai querer perder. Durante os trabalhos no projeto do End, o jogador Mcaeiro, que tem acompanhado de perto o progresso do Tommy, fez uma observação inesperada. Segundo ele, o Void, aquele abismo negro e sem fim, pode ser surpreendentemente bonito.
As cores vibrantes e o contraste das sombras criam uma combinação espetacular, quase hipnótica. Mas nem tudo são flores, ou melhor, pérolas do End. Kerr comentou ainda que sentiu olhares nada amigáveis vindos dos temidos Endermans, os mesmos que já foram responsáveis por diversas mortes em Trollpolis. Um lembrete de que, em Trolllandia, até os lugares mais belos escondem perigos à altura da sua beleza. E no mundo dos negócios de Trollândia, surge uma nova figura polêmica, Zhao. O primeiro traficante de Epigast. O jogador tentou controlar o mercado e criar um verdadeiro monopólio, mas os cidadãos rapidamente intervieram. Ninguém quis permitir tal domínio e em pouco tempo, vários aventureiros partiram em busca dos seus próprios Epigasts, garantindo um mercado livre e competitivo. A população concorda. Todos querem um comércio saudável, onde as novas adições cheguem de forma justa e equilibrada. Por agora, todas as novidades já foram descobertas, mas o entusiasmo continua alto, todos aguardam ansiosamente as próximas atualizações. Porque em Trollândia, até o comércio tem um toque de aventura. Mesmo que já não tenha conseguido vender nenhum dos seus Epigasts, a curiosidade e o entusiasmo em torno da criatura espalharam-se rapidamente por Trollpolis. A ideia acabou por inspirar outros jogadores, Ferraz e Pantufa, que decidiram criar os seus próprios espaços dedicados a este fenómeno, cada um ao seu estilo. Ferraz construiu uma garagem moderna, organizada e iluminada, onde o Epigast seria a estrela principal. Já Pantufa, fiel ao seu estilo excêntrico e criativo, optou por um buraco subterrâneo, um verdadeiro esconderijo misterioso que despertou tanto curiosidade como risadas na comunidade. Apesar de não estarem à venda, ambos os locais tornaram-se pontos de visita incomuns em Trollpolis, demonstrando como até uma ideia simples pode gerar novas construções, rivalidades amigáveis e boas histórias. Parece que o Epigast conseguiu, de uma forma ou de outra, unir o servidor em torno da diversão e da criatividade. Mais um caso agitou os corredores do governo de Trollândia esta semana. O jogador Johnny realizou um protesto público contra o atraso na concessão do seu claim no Nether. Segundo o próprio, esperou semanas inteiras e acabou incapaz de avançar com os seus projetos. O governo respondeu com um pedido formal de desculpas, justificando o atraso com a grande carga de trabalho e com a necessidade de implementar novas medidas administrativas no sistema de gestão de claims na SAF. Felizmente, a situação já foi resolvida com sucesso, o claim foi entregue oficialmente. E tanto o governo quanto Johnny voltaram a estar em paz. Uma história com final feliz, e uma boa lição sobre paciência. O jogador Zé decidiu entrar numa nova fase e fez uma remodelação completa da sua loja, alterando tanto o interior como o exterior. O resultado? Um espaço mais moderno, com uma organização visivelmente melhor e um toque pessoal que reflete o estilo único do jogador. Ainda assim, a grande questão que paira no ar é: qual será a opinião pública? Será que os cidadãos de Trollpolis vão aprovar as mudanças, ou preferiam a versão antiga da loja? Como já é tradição, o JDD não vai divulgar imagens do estabelecimento, evitamos promover publicidade direta. Mas uma coisa é certa, o novo visual da loja de Zé promete dar que falar entre os comerciantes e visitantes da cidade. Durante uma das suas explorações, Nelson descobriu um novo estilo visual para as galinhas do servidor. As galinhas agora apresentam uma textura diferente da habitual, chamando a atenção dos jogadores pela sua aparência fora do comum. Ainda não se sabe se esta mudança é resultado de uma atualização de textura, um pack personalizado, ou apenas uma alteração momentânea do servidor, mas uma coisa é certa: Nelson foi o primeiro a reparar e partilhou o achado com entusiasmo. A comunidade reagiu com curiosidade, e muitos já foram verificar se também viam as galinhas com o novo visual. Algo inusitado aconteceu no End recentemente: 15 Endermans foram encontrados todos juntos no mesmo local, sem qualquer explicação aparente. Muitos jogadores que passaram pela zona ficaram intrigados com a cena, questionando-se se tratava de uma reunião secreta, uma festa ou até um convívio entre Endermans. Alguns afirmam que parecia mesmo um encontro organizado, com todos alinhados e imóveis, enquanto outros acham que foi apenas uma coincidência rara. O governo ainda não se pronunciou sobre o estranho comportamento dos Endermans, mas já há quem diga que o Sindicato dos Endermans está oficialmente criado. Após um longo período de inatividade, o zoo de Trollpolis volta finalmente a ganhar vida. O local já conta agora com as versões dos biomas quentes e frios dos mobs clássicos, vaca, galinha e porco, trazendo mais variedade e detalhe ao parque animal da cidade. Mas as novidades não ficam por aqui.
Está oficialmente confirmado que o Epigast também fará parte do Zoo, prometendo ser uma das maiores atrações do espaço. A gerência, liderada por Ferraz, revelou que Mateus será o responsável pela construção da estátua do icónico Mob, simbolizando esta nova fase do projeto. Tudo indica que o Zoo está a entrar numa nova era, com projetos ambiciosos e colaborações que prometem tornar o local num verdadeiro ponto turístico de Trolhópolis. Foi oficialmente aprovada e implementada a nova imagem de Trollolândia, marcando uma nova era para o servidor. O país virtual mais icónico do Minecraft português passa agora a adotar uma identidade visual renovada, mais moderna e representativa da evolução e maturidade da sua comunidade. A atualização inclui novos logótipos, cores temáticas e símbolos que refletem a diversidade e o crescimento das regiões, de Trolhópolis às zonas em desenvolvimento como Mendigonia Sul-Direita. Segundo fontes próximas do governo, esta mudança procura unir tradição e modernidade, mantendo o espírito trolhense mas com uma imagem que reflete o futuro do servidor. Com isto, o JDD, Jornal do Dive, deixa também o seu elogio à equipa responsável pela reformulação. A nova identidade promete não só fortalecer a imagem do servidor, mas também trazer um novo capítulo visual e comunitário a todos os jogadores de Trollolândia. Um episódio curioso aconteceu recentemente na costa de Trollolândia. Mateus foi apanhado a invadir a zona marítima de Chip, área devidamente sinalizada com placas que indicavam acesso proibido. Apesar dos avisos, o jogador decidiu avançar para dentro das águas restritas, o que rapidamente chamou a atenção da comunidade. Chip, ao tomar conhecimento do incidente, reagiu com bom humor e deixou no chat uma resposta que arrancou gargalhadas de todos: "Os tubarões estão de folga, ainda bem." A situação acabou por se tornar um dos momentos mais comentados da semana, provando que, mesmo nas zonas de segurança máxima do servidor, a boa disposição nunca falta em Trollolândia. Mais um momento divertido surgiu em Trollolândia quando Mateus revelou o nome do seu novo cão, Cão-eiro. O nome, claro, não passou despercebido à comunidade, já que é uma brincadeira direta com o nome do famoso Caeiro, uma das figuras mais conhecidas e ativas da cidade. Segundo Mateus, o nome do animal foi inspirado precisamente em Caeiro, explicando com humor que o nome do cão é Eiro, por causa do Caeiro. A piada rapidamente se espalhou entre os jogadores, tornando o novo mascote uma pequena celebridade local. Parece que o espírito criativo e a boa disposição continuam vivos em Trollolândia, e agora com mais um morador de 4 patas. Um acontecimento insólito ocorreu recentemente: um esqueleto foi avistado sem o seu tradicional arco. A cena rapidamente chamou a atenção dos jogadores, que ficaram a questionar: será um bug do jogo ou o esqueleto simplesmente se fartou de segurar o arco e decidiu tirar férias? Alguns cidadãos acreditam que possa ter sido apenas um erro momentâneo do servidor, mas outros dizem que o esqueleto quis inovar e tentar uma vida sem armas. O caso gerou boas risadas na comunidade, e há até quem diga que ele pode ser o primeiro pacifista oficial do servidor. Seja bug ou rebeldia, uma coisa é certa: até os esqueletos de Trollolândia têm personalidade. Depois de meses afastado, Mix, um dos jogadores mais marcantes da história do servidor, fez finalmente o seu regresso tão aguardado. A sua aparição surpreendeu toda a comunidade, ninguém ficou indiferente ao ver o lendário player novamente online. Agora, a grande questão que paira no ar é: será que Mix voltou para ficar ou apenas para matar saudades dos velhos tempos? O seu regresso despertou uma onda de nostalgia entre os veteranos e curiosidade entre os mais recentes. Alguns já especulam que ele pode ter planos em mente, outros acreditam que foi apenas uma visita relâmpago. Uma coisa é certa: o servidor vibrou com a sua presença, e todos aguardam ansiosamente pelos próximos passos de Mix. Infelizmente já terminados este jornal, mas como todos sabemos ainda há o cidadão da semana. Vamos lá rever a tabela de qualificação. Johnny em primeiro com 8 pontos, Ferraz e Pantufa empatados no segundo lugar com 5 pontos. Nós em terceiro com 3 pontos. Nelson em quarto com 2 pontos. E, em quinto e último lugar todos com 1 ponto, Catra, Tommy, Nox, Chip, Geekiller e Darkstorm. E vamos finalmente revelar o cidadão da semana, e quem ganhou foi Ferraz, conquistando novamente o segundo lugar com 6 pontos. Parabéns Ferraz pelo segundo lugar. E assim encerramos mais uma edição do jornal. Fiquem atentos às próximas novidades de Trolhópolis e às aventuras dos nossos jogadores. Até à próxima!